Amém? Então vamos terminar a mensagem que nós iniciamos terça-feira à noite, a segunda parte do tema: abandonastes o teu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Então diz assim o texto: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor. E é o que nós queremos nesse momento, meu Deus: ouvir a tua voz, a voz que nos guia, que dirige os nossos passos pelos caminhos da paz, aquela voz que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos consola, que nos conforta, aquela voz que nos dá ânimo, que acalma o nosso coração, aquela voz que nos ensina as verdades eternas dos céus. É a tua voz que nós queremos ouvir agora. Não queremos ouvir a voz da filosofia, nem a voz da psicologia, nem da psiquiatria. Não queremos ouvir a voz do humanismo. Não, nós queremos ouvir a tua voz. Então fala com a tua igreja agora, fala com o teu povo, fala com as tuas ovelhas, porque o Senhor é que é o nosso pastor. O Senhor é o pastor da igreja. E o Senhor mesmo disse que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem, te obedecem, se submetem a ti. Fala através de mim, Senhor. Usa-me como teu pastor, como teu servo, como teu profeta. Não leve em consideração os meus erros, as minhas fraquezas, as minhas falhas, mas leve em consideração o meu amor por ti, a minha fidelidade à tua palavra. Leve em consideração o quanto eu me esforço para fazer aquilo que é agradável aos teus olhos, para cuidar do teu rebanho, das ovelhas que o Senhor me confiou, o pastoreio. Usa-me, Senhor, pelo teu Espírito que habita em mim. Dá-me a inspiração, a sabedoria, para que eu saiba explanar essa palavra, para que essa palavra venha glorificar o teu nome, venha edificar o teu povo, venha fortalecer a tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, porque a minha suficiência vem de ti, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem e recebem esta palavra, que digam amém e amém. Diga graças a Deus.
Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, nós vimos no culto de terça-feira à noite no culto de terça-feira à noite que nesses 3 primeiros versículos que nós acabamos de ler, Deus nos ensina coisas absolutamente importantes, absolutamente tremendas. Você vê que, em primeiro lugar, Deus mostra que Ele tem o controle absoluto de todos os pastores da sua igreja espalhados na face da terra. O pastor, vocacionado por Deus, ele é dirigido por Deus, ele é confortado por Deus, é Deus que o protege, é Deus que o inspira, é a ele que Deus se dirige. Deus não fica mandando recadinhos por A, por B, por C. Não, Deus fala diretamente com o pastor, está aqui, ó. Em segundo lugar, Jesus mostra aqui que ele anda no meio da sua igreja. Você tem que comprar o CD com a mensagem de terça-feira, porque lá está a explicação disso aqui. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então você tem que ouvir isso aqui. Então ele anda no meio da sua igreja, ele vê tudo o que acontece com a sua igreja, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Jesus sabe quem é que está sendo fiel, quem é que está sendo infiel, quem é que lê a Bíblia, quem é que não lê a Bíblia, quem é que falta cultos por motivos banais, quem é que não falta culto. Ele vê quem é que dá dízimo, quem é que sonega dízimo, quem é que tem uma fé verdadeira, uma fé genuína, quem é que tem uma fé fingida. Tudo Deus vê. E por falar em fé genuína, parece que na terça-feira à noite nós fomos a única igreja que fez culto. Quando houve a greve da polícia, que a cidade estava um caos, o comércio fechou as portas, o shopping fechou as portas, a cidade inteira ficou deserta, tudo fechou. Parece, pelo que eu ouvi, pelo que eu apurei, pelo que me falaram pela internet, por e-mails, eu acho que essa aqui foi a única igreja que fez o culto normalmente. É para dar graças a Deus mesmo. Alguns irmãos não vieram, é verdade. E o que mais me chocou foi exatamente que aqueles que têm automóvel, foi exatamente os que faltaram. Os que têm um transporte para se locomover, o que tem maior segurança, porque não está a pé. E foram exatamente esses que mais faltaram. E aí eu fico perguntando, será que não foi uma oportunidade que Deus nos deu para colocar a nossa fé em ação? A nossa fé em prática? Pastor, mas o senhor sabe, né? Os riscos de nós sofrermos um assalto era muito grande. Olha, e você acha que o risco de sofrer um assalto hoje não é igual? Você acha que depende da polícia estar na rua ou não estar na rua? Ou depende de Deus te guardar e te proteger? Gente que ligou para mim, pastor, vai ter culto? Vai. Mas o senhor vai fazer culto, pastor? Claro. Então o senhor vai mandar fechar as portas, né? Para evitar o arrastão. Não. Quem está falando? A pessoa, bufo, desligou. Para não se identificar. Entendeu? Mandou fechar as portas. Eu digo, não. Abre as portas. Mandei abrir o portão lá fora. Digo, não, hoje é aberto. Deixa vir arrastão. Se vier, porque Deus está permitindo. E se vier, a gente vai receber com tranquilidade, não vai ter problema nenhum. Porque nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque, irmãos, se o risco de sofrer um assalto impede a pessoa de vir à igreja, o que aconteceria, e eu disse isso aqui terça-feira à noite, se o risco fosse ser lançado dentro da cova dos leões? Se o risco fosse ser lançado dentro de uma fornalha 7 vezes acesa? Não ia aparecer mais nunca na vida.
ia desaparecer, pegar um foguete da NASA e ir para a Lua. Não, eu estou falando sério. Eu estou falando para o bem de vocês. Porque quando é que você acha que vai ter que colocar a fé em ação? Quais são os momentos que nós temos dado por Deus para exercitar a fé? Não são nesses momentos? Ou nesses momentos a gente age igualzinho os incrédulos? A gente age igualzinho aquele que não tem Jesus, aquele que não quer saber de Bíblia, aquele que zomba de Deus, e nós agimos da mesma forma que eles. Isso é para você pensar, que eu acho que você não pensou. Eu acho que você não pensou. Quando comecei a receber telefonema, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: essa é uma oportunidade para eu provar que eu creio, que eu confio em Deus, que Deus está no controle. Parabéns às mulheres que vieram, corajosas, valentes. Alguém foi assaltado? Alguém sofreu alguma violência pela rua? Não, mas estava o caos. Não tinha polícia, mas tinha Deus. Anjos acampados em nosso redor. Amém? Então, voltando para cá, isso é apenas uma exortação, para que outra vez você não faça isso. Porque senão, irmãos, a gente fica vivendo uma fé fingida. Diz que crê, mas nessas horas a gente age igual o que não crê. O que não crê fica dentro de casa. Não, vou sair nada, está muito perigoso. A gente, eu também não. Aí, como é que fica a história? Qual a diferença de um para o outro? Onde é que está a fé? Onde é que você é sal da terra e luz do mundo? Tivemos culto normal, absolutamente normal. Abra o portão, hoje vai ser com o portão aberto, aquele lá de fora. Eu digo que quem guarda é Deus, não é portão? Vou fazer culto com porta fechada? Que história é essa? Então, nada em nossas vidas, irmão, está oculto aos olhos de Deus. O Deus que nós cremos é um Deus onisciente, é um Deus que tem um pleno conhecimento de tudo. Até os nossos pensamentos, Deus o conhece. Antes que a palavra nos chegue à boca, o salmista disse isso. Se você abrir a tua Bíblia, no Salmo 139, você vai se maravilhar com o que o salmista fala aqui. Salmo 139, versículo 1 em diante. Davi, cheio do Espírito Santo, cheio de confiança em Deus, extasiado por estar enxergando a grandeza de Deus, ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece todas. Porque antes de você falar, você pensa. Primeira palavra se forma aqui na mente, em pensamento, e é traduzida pela língua em palavra. Ele diz: antes que a palavra chegar na língua, o Senhor já conhece, já leu o meu pensamento, já sabe o que eu vou falar. Então creia nisso. Deus conhece o teu trabalho, Deus conhece o teu esforço, Deus conhece tudo aquilo que você faz em prol da obra dele. Deus conhece tudo. Diga: Deus conhece tudo. Então esta igreja de Éfeso era uma igreja perseverante, uma igreja que não esmorecia diante das lutas do dia a dia da vida, uma igreja que não fraquejava diante das dificuldades da vida, uma igreja que não desanimava nunca, não esmorecia nunca, não retrocedia nunca. Olha quantos elogios o Senhor Jesus faz a esta igreja. Está aqui, ó. Eu tenho visto que vocês não podem suportar homens maus, que vocês puseram à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos.
Você vê, ele está elogiando o povo da igreja de Éfeso pela sua firmeza doutrinária, um povo que era fiel ao evangelho da graça de Deus que Paulo pregou a essa igreja durante o espaço de 3 anos. Por isso que eles não toleravam falsos pastores, não toleravam falsos convertidos, não toleravam os hereges, os hipócritas, as falsas igrejas. Agora, é claro, para uma igreja não tolerar essas coisas, ela tem que ter um pleno conhecimento de Deus. Paulo disse a essa igreja: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Quer dizer, uma igreja que conhecia toda a verdade de Deus, se não tiver todo o conhecimento de todo o desígnio de Deus, começa a achar que tudo é de Deus, que todo mundo é pastor, que todos os pastores são iguais, que tudo é evangelho. O cara está falando a maior barbaridade do mundo ali, o cara ouve, como ele está com a Bíblia e diz que é pastor, considera aquilo que ele está falando como sendo evangelho. Então, até aqui, a igreja de Éfeso é vista como uma igreja vibrante, uma igreja que rechaçava o mal, uma igreja que perseverava, uma igreja que não suportava homens maus. Olha quanta coisa boa o Senhor Jesus destaca nessa igreja. Uma igreja que diz: corrente de libertação é do diabo, rosa ungida, óleo ungido, imagem de esculturas, ídolo, tudo isso são ensinos de demônios. Uma igreja que dizia na cara: olha, vocês que induzem o povo a comprar as bênçãos de Deus, vocês que ficam colocando na cabeça das pessoas que elas têm que querer ficar ricas, vocês que proíbem o povo de ir à praia, vocês não são pastores, sai fora daqui. Era assim essa igreja. Só que agora vem uma acusação de Deus contra essa igreja. Isso aqui é interessante. Volte lá em Apocalipse capítulo 2. Versículo 4. 4 e 5. Vamos ler logo o 4 e o 5. O Senhor diz assim. Vamos ler o 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Agora, isso é muito interessante, né? Porque se era uma igreja que perseverava, que não se intimidava diante das lutas, que não desanimava diante dos problemas, das dificuldades, se era uma igreja que nunca retrocedia, se era uma igreja ativa, o povo trabalhava em prol do reino, se era uma igreja que não podia suportar homens maus, uma igreja que era fiel à verdade da palavra, o que estava faltando então nesta igreja? É curioso, né? Puxa vida, tanto elogio, parecia uma igreja perfeita, e agora Jesus diz: tenho porém contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Sabe o que é isso? É que estava faltando colocar Jesus em primeiro lugar na vida deles. Olha, se nós não fizermos isso, tudo mais que a gente faça para Deus não tem nenhum valor. Absolutamente nenhum. Por quê? Porque se o teu primeiro amor não for Jesus, se tudo que você faz não for motivado pelo amor que você tem a Deus, olha, você faz, mas é como se fosse uma obrigação, sabe? Uma rotina massacrante. Você faz por uma simples responsabilidade, não faz por amor. Não faz por amor. É diferente um funcionário que executa o seu trabalho na empresa que ele trabalha, ele diz: olha, eu faço porque eu tenho meu salário, mas eu faço só o necessário. Eu me limito a chegar aqui 8 da manhã, 5 horas em ponto, nem um minuto a mais. Ele faz por obrigação, em troca de um salário. O funcionário que ama a empresa, que tem laços, que tem vínculos de amor com a empresa, é diferente.
é completamente diferente. Ele não faz só em troca de um salário. Ele não faz apenas o que tem que fazer. Ele faz muito mais do que seja obrigação dele. Então é isso que estava faltando nessa igreja. Por exemplo, quando você vê na vida secular um casal, marido e mulher, aí você começa a ver o marido a colocar os amigos, a televisão, a prática de esportes. Quando ele começa a colocar essas coisas no lugar da esposa, olha, mesmo que esse marido seja fiel, mesmo que ele goste muito da sua mulher, mesmo que ele nunca consiga imaginar um dia viver sem ela, mas esse marido abandonou o primeiro amor. A esposa já não é mais o primeiro amor. Agora, se tem um racha para ir com os amigos, ele não pensa duas vezes. Ele chega em casa, se aboleta defronte da TV, não tem tempo para a mulher, não conversa. A mulher às vezes quer trocar uma ideia, falar dos problemas da casa, educação de filho, e o cara, não, depois a gente fala. Depois a gente fala. Vê filme, depois futebol, aí depois vai dormir. Quando começa a colocar essas coisas no lugar da esposa, abandonou o primeiro amor. Então você vê, tudo que essa igreja de Éfeso aqui fazia era importante. Tanto era importante que Jesus fez grandes elogios. Mas o problema, irmãos, é que quando nós abandonamos o primeiro amor, todas essas coisas aqui que eles faziam, tudo pode ser feitas, mas de uma maneira puramente mecânica. Você faz mecanicamente. Pode se tornar uma coisa absolutamente formal. Vir ao culto não é para ser uma coisa mecânica. Cantar um hino não pode ser uma coisa mecânica. Não pode ser uma coisa formal. Tem que ter algo mais nisso aí. Então, o que Jesus está ensinando aqui é que o primeiro amor por Ele é que deve ser a fonte de motivação de tudo aquilo que você faz para Ele. Se não for motivado pelo amor a Deus, não tem nenhum valor. Absolutamente nenhum. Não, eu fiz mecanicamente. Eu fiz porque pediram para eu fazer. Eu fiz que se não fizer, pega mal. Está percebendo como a coisa é diferente? Poxa, não, eu fiz porque eu amo o Senhor Jesus. Ainda fiz pouco. Eu queria fazer mais. No livro de Lucas, tem um exemplo desse primeiro amor que Deus exige de mim e que Deus exige de você. Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Posso ler? Então vou ler. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha a casa? Ordena que ela venha me ajudar. Manda ela parar de te ouvir. Manda ela vir. Estou precisando de ajuda. Aí Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha como esse exemplo é espetacular. Marta, ela se empenhou o máximo que podia para receber Jesus bem na sua casa. Ela estava recebendo Jesus, ela estava recebendo os apóstolos. Então ela foi ajeitar a casa, ela foi para a cozinha preparar a melhor comida. E eu não tenho nenhuma dúvida que tudo isso que ela estava fazendo com muito amor.
Não tenho nenhuma dúvida. Mas você está percebendo que Jesus repreende Marta e elogia Maria? Por quê, hein? O que Marta fez não era errado, não. Era certo, tem que fazer mesmo. O problema é que ela fez na hora errada. O problema aqui é que as prioridades devem estar na ordem certa. Você tem que aprender a colocar as coisas na prioridade certa. Tem coisas que a gente tem que fazer, que são absolutamente importantes, mas tem que colocar na prioridade certa. Primeiro eu faço isso, ou primeiro eu faço aquilo? Como é que eu faço? Então, Maria colocou como prioridade sentar aos pés de Jesus, ouvir a sua palavra, conhecer qual era a sua vontade, alimentar o seu espírito. Então aqui Maria nos dá um exemplo de primeiro amor. Ela disse: eu sei que tem que ter comida para ele, eu sei que a casa tem que estar limpa, mas em primeiro lugar isso aqui, mais importante. Depois eu vou lá, eu peço para ele esperar uma meia hora, a gente prepara lá um almoço legal, né? Eu dou uma geral na casa, mas primeiro eu sentar aos pés dele. Aqui, ó. Isso é o primeiro amor. Eu dou prioridade ao meu primeiro amor. Jesus é a prioridade na minha vida. Mais tarde, numa outra ocasião, veja o que Maria fez. João capítulo 12. Versículo 1 em diante. Ok? João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Lázaro era o irmão de Maria e Marta. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, serviram a Jesus um jantar. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Lá está Marta outra vez fazendo o quê? Servindo. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Fez uma crítica. Que absurdo! Como é que ela pega uma coisa tão preciosa, que custa tão caro? Por que não vendeu e distribuiu para quem não tem comida? Por que não fez uma obra de caridade? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa das ofertas, tirava o que nela se lançava. Ele estava doido, em vez de fazer isso, que é que não vende e bota aqui? Aí eu meto minha mão lá e boto no meu bolso. Cara, era ladrão, rapaz. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me balsamare, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que a Bíblia faz questão de dizer que era um perfume muito precioso, muito valioso. Judas fez a avaliação. Por que não se vendeu isso por 300 denários? Um denário era um dia de trabalho que se pagava ao trabalhador. O trabalhador ganhava 30 denários por mês. Se isso valia 300 denários, equivalia a quantos meses de trabalho? 10. Quer dizer, se o cara era um trabalhador comum, que ganhava um salário mínimo, o salário mínimo agora passou para 600 e alguma coisa, né? Esse perfume aqui valia 6.000 reais hoje. Ela não se preocupou com isso. Ela disse: não, para o meu primeiro amor, o melhor.
né? Então, quando Jesus disse, Maria, pois, escolheu a boa parte, Maria tomou a atitude correta, né? Maria mostrou que eu sou a prioridade número 1 da vida dela. Você vê que contraste é isso com as palavras que ele disse à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Olha o contraste de uma coisa com outra. Então tudo isso mostra, meus irmãos, a importância que o Senhor Jesus dá, a dedicação total do nosso amor para com Ele. Como Deus dá importância a isso. Tudo que nós fazemos para Deus tem que ser motivado por amor a Deus. Porque se não for motivado por amor a Deus, olha, já abandonamos o primeiro amor. É o amor que eu tenho para com o Senhor Jesus que faz com que eu não falte os cultos. Quando Jesus é o meu primeiro amor, esse primeiro amor faz com que eu não sonegue os dízimos, que eu não seja avarento nas ofertas, que eu não deixe de passar o Natal, o Ano Novo na igreja, que eu não deixe de adquirir os CDs com as mensagens, os DVDs. É esse primeiro amor que faz com que eu me engaje na obra de Deus, com que eu queira fazer algo mais para Deus. Então, Jesus não abre mão de ser o primeiro lugar das nossas vidas. Ele não abre mão disso. E ele expressou isso de uma forma tão tremenda, tão radical, para mostrar a seriedade de como ele quer que a gente dedique o primeiro amor a ele. Você vai ver isso em Mateus capítulo 10. Olha como ele foi radical aqui, para mostrar que a coisa é séria, que não é uma brincadeira, que não são apenas palavras lançadas ao vento. Mateus capítulo 10, versículo 37. Eu acho esse um dos textos mais duros de se ouvir. Ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Deixa eu fazer uma perguntinha básica para você. Para você que está me ouvindo aqui nessa noite. Você ama a Jesus mais do que você ama o teu pai? Você ama Jesus mais do que você ama a tua mãe? Você que tem filhos, você ama Jesus mais do que você ama os teus filhos? Mais do que você ama o teu emprego, o teu automóvel, o teu status social? Pensa nessas perguntas. O teu primeiro amor pertence realmente ao Senhor Jesus Cristo? Jesus tem prioridade absoluta na tua vida? Ele tem prioridade absoluta na tua vida? Será que realmente você é capaz de colocar todas as demais coisas na frente de Jesus? Ou você coloca todas as demais coisas depois de Jesus? Jesus vem em primeiro lugar. Primeiro Jesus, depois o resto. Depois as minhas outras coisas. Olha, eu já vou fazer 30 anos, quase 30 anos de vida espiritual, de envolvimento com a obra de Deus. E eu posso afirmar para você com toda a convicção do mundo, eu nunca abandonei o meu primeiro amor. Não teve um dia, nesses quase 30 anos, que eu não tivesse entusiasmado, que eu não tivesse motivado, que eu não tivesse trabalhando duro em prol do reino. Não teve um dia. Eu nunca faltei os meus cultos, a não ser por motivo de saúde. E não é qualquer motivo de saúde. Tem que ser uma coisa que me bote de cama prostrado. Já vão fazer quase 30 anos. Eu nunca relaxei. Eu nunca esfriei o meu amor para com a obra de Deus, para com Deus. E olha que eu já enfrentei situações extremamente difíceis. Eu já suportei nesses 30 anos
perseguições violentas, eu suportei calúnias, eu suportei difamações, já suportei privações financeiras, junto com a minha família, com a minha mulher, com os meus filhos. Já fui abandonado por gente que jurou ficar ao meu lado até o último dia de vida, nessa luta em prol da verdade, nessa luta de proclamação do Evangelho da graça de Deus. Já fui traído por gente. Olha, eu nunca abandonei o meu primeiro amor. Nunca. Aquele primeiro amor que há 30 anos atrás fez com que eu renunciasse a uma vida profissional vitoriosa, próspera, continua o mesmo nos dias de hoje, irmão. Absolutamente o mesmo de 30 anos atrás. Absolutamente o mesmo. Nunca abandonei, nunca. Já passei cada tempestade, já enfrentei cada parada indigesta. Meu primeiro amor permaneceu o mesmo. Amém? Volte lá em Apocalipse capítulo 2, leia o versículo 5. O Senhor diz assim agora: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Você lembra quando foi que você abandonou o teu primeiro amor? Será que tem alguém aqui que abandonou o primeiro amor? Lembra-te de onde caíste. Quer dizer que abandonar o primeiro amor se assemelha a uma queda. O que tomou o primeiro lugar de Jesus na tua vida? Era Jesus, de repente alguma coisa ocupou o lugar de Jesus. Porque quando a pessoa conserva o seu primeiro amor, tudo é belo, tudo é maravilhoso. Se chega o dia dela vir para o culto e está fazendo muito calor, ela diz: glória a Deus, que bom, porque no inferno é mais quente. Ela está feliz com tudo. Ela não reclama de nada. Quando a pessoa está no seu primeiro amor, meus irmãos, se tem greve da polícia, se a insegurança está tomando conta da sociedade, ela diz: glória a Deus por essa oportunidade de eu colocar minha fé em ação, de eu provar que eu acredito que Deus está no controle, de eu provar que eu creio que os anjos estão acampados em meu redor. Se está no primeiro amor. Se a pessoa está no primeiro amor, olha, ela quer comprar todas as mensagens gravadas em CD, ela ouve várias vezes em casa, ela empresta para os vizinhos, ela não perde a oportunidade de falar da palavra, ela evangeliza. Quando abandona o primeiro amor, aí já não compra mais CDs, já não ouve mais nada em casa, está muito bom, já ouvi na igreja e chega, sabe? Não fala mais da palavra, não evangeliza. Quando está no primeiro amor, a pessoa vem, começa o culto com louvor, ela louva com fervor, ela chora, ela se emociona. Vamos orar, a pessoa ora em voz alta, não é aquela coisa xoxa, não é aquela coisa sem vida. Às vezes eu fico pensando, será que está mascando fumo? Às vezes eu olho para algumas pessoas, eu digo: o que é isso? Não, a pessoa que está no primeiro amor, ela ora: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus supremo, eu Te amo, minha vida está em Tuas mãos, sabe? Aquela coisa fervorosa, aquela coisa vibrante. Quando abandona o teu primeiro amor, fica calada, o louvor, o maior fervor na igreja, e a pessoa calada.
5 minutos de louvor, ela já senta. Exausta. Parece que exauriram todas as suas energias. O louvor vibrante e a pessoa de olhos abertos olhando para o altar, como se estivesse assistindo um show. Isso aqui não é show. A pessoa fica em pé, todo mundo, aleluia, glória a Deus, louvado a Deus. Ela vai olhando para o altar. Às vezes ainda dá um girozinho e olha para a igreja. Se vê um irmão do lado, aleluia, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és Deus, eu te amo, minha vida está na Tua mão. Ainda fica admirado, parece que viu um ET. É verdade, irmãos. Então Jesus disse: volta às práticas das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Candeeiro é o quê? É a igreja. É a unção de Deus. Então, se Deus remove a igreja, olha, a pessoa fica sem a proteção divina, ela fica sem um alimento espiritual, ela fica exposta aos males desse mundo lá fora. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Deus disse isso e Deus fez isto. O povo dessa igreja aqui não se arrependeu. Eles continuaram frios, mecânicos, afastados do primeiro amor. E a igreja de Éfeso acabou. Hoje, onde é um país chamado Turquia, o que tem lá é só as ruínas. Onde era essa igreja virou um pântano. Acabou a igreja. Olha, eles trabalhavam de uma maneira árdua, mas eram frios espiritualmente. Jesus já não era a prioridade número 1 da vida dessa gente. Aí não mudaram o modo de vida errado que estavam vivendo. Jesus veio, removeu o seu candeeiro, está aqui. A igreja de Éfeso acabou. Findou. Olha, trabalhavam duro, mas era mecânico. Eram fiéis à palavra? Eram. Rechaçavam homens maus? Rechaçavam. Mas Jesus não era mais a prioridade número 1 da vida deles. Esse é um grande perigo numa igreja em graça, viu? O cara aprende a palavra, o cara ama a palavra, o cara não suporta falso evangelho, não suporta falsos pastores, falsas igrejas, mas ele é frio espiritualmente. Jesus já não é a prioridade número 1 da sua vida. Chegar dia de culto e tiver alguma coisa que seja mais importante para ele, ele vai lá e troca o culto por aquela alguma coisa que ele acha que seja mais importante. Faz as coisas mecanicamente. É aquela coisa formal. Não é aquela coisa movida por amor. Aquelas irmãs que fazem o bazar todas as sextas-feiras ali. Puxa vida, quando elas falam comigo, os olhos delas brilham. Olha, pastor, é pouquinho que vende aí, quase nada, mas o senhor não imagina com que alegria eu saio de casa para vir para cá, sabe? Como eu amo vir fazer a feirinha, pastor. Olha, o senhor sabia, eu não consigo mais ficar uma sexta-feira sem vir. Você vê o brilho nos olhos, sabe? Por quê? Porque estão fazendo motivadas por amor a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se tem alguém aqui nessa noite precisando voltar ao primeiro amor, eu quero dizer para esse alguém: volte hoje. Você que tem ouvido Deus mandar você colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida e você não coloca, comece a colocar a partir de hoje, para que amanhã não seja tarde, irmão Geraldo. Para que amanhã já não seja tarde. Você que está aqui, quem sabe alguém que já ouviu não sei quantas vezes Deus falar através de mim para guardar o dia do Senhor e a pessoa não guarda.
não guarda nem a pau. Uma pessoa que já ouviu não sei quantas vezes o Espírito Santo dizer: não deixe de congregar, não falte cultos. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não consegue colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Jesus já não é mais o primeiro amor. Quantas vezes Deus já deve ter pedido a alguém aqui para ser generoso nas ofertas, e a pessoa nunca é generosa nas ofertas? Quantas vezes você já deve ter ouvido o Espírito Santo pedir para você trazer alimentos não perecíveis, para ajudar pessoas necessitadas, às vezes da própria igreja, e você não traz? Não traz. Olha, eu queria que a partir dessa noite você voltasse ao teu primeiro amor, porque Deus não está brincando. Ele disse: ó, se você não voltar, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você pensa que isso aqui é brincadeira? Você pensa que Deus está falando, jogando palavras ao vento? Amanhã, Deus remove a igreja da tua vida. Amanhã Deus tira a unção que há em você e você fica prostrado. Isso aqui, ó, aconteceu com essa igreja aqui. Então seja uma pessoa espiritual, se dedique em favor da obra de Deus, se consagre, leia a Bíblia todos os dias, escolha durante o dia um momento entre você e Deus, de você sentar no lugar, na tua casa, sabe? Espera aí, deixa eu fazer minha leitura. Não é fazer leitura dinâmica, não é chegar em casa, abrir a Bíblia, deixa eu ver, abrir. Todos os servos que estão debaixo de julgo consideram digno de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não tratam com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Graças a Deus, já li. Está de brincadeira. Está de brincadeira. É ler, meditando, discernindo. O que Deus está falando? O que Ele está dizendo para mim através dessa palavra? O que é isso? Senhor, Espírito Santo, me dá o discernimento, me faz entender isso aqui, tal, sabe? Aquela coisa sem pressa. Porque, você sabe por que muita gente não consegue ler a Bíblia todos os dias? Porque o cara trabalha o dia inteiro, dá um duro danado, aí chega em casa 7:30 da noite, aí ele toma um banho, 8:15 se assenta na mesa, enche a pança, come até dizer basta, aí levanta, senta no sofá ou deita e vai ver televisão. Assiste o jornal, assiste um futebol, assiste um filme, aí já começa a dormir vendo televisão. Aí toma um susto, caramba, deixa eu ir para a cama. Cadê a Bíblia? Espera aí, eu tenho que ler. Pela fé, Moisés apenas nascido, parou. Pastor, não sei o que é, pastor. Me dá um sono essa tal de Bíblia. Quantas vezes já ouvi isso? Pastor, não consigo ler, que me dá sono. Dá sono que você faz assim. O correto seria, chegou em casa, tomou um banho, jantou. Espera aí, deixa eu tirar aqui meia hora, 40 minutos, sei lá. O tempo que determina é você. Deixa eu fazer a minha meditação para com Deus. Né? Deixa eu fazer a minha coisa particular aqui. Meu devocional. Aí depois que eu fiz, aí eu vou lá assistir o jornal.
Acabou, procura no outro canal, tem 1000 canais passando jornal, aí vou fazer outras coisas. Mas em primeiro lugar, fazer isso aqui. Coloque Jesus, irmãos, como a prioridade número 1 da tua vida. Se envolva com a obra de Deus. O que você tem feito em prol da obra de Deus? Estou perguntando a cada um individualmente. Pense aí, se você tivesse que responder essa pergunta agora. O que você tem feito em prol da obra de Deus? Ah, pastor, eu tenho vindo aos cultos, eu tenho ouvido pregações. Sim, mas isso aí é o mínimo. Isso aí todo mundo faz, vem ao culto, ouve pregações, canta um hino, dá uma ofertinha, dá um dízimo. Pastor, e o senhor, o que é que o senhor tem feito? Ah, meu irmão, se eu fosse falar para você, eu vou ficar aqui horas e horas dizendo o que é que eu faço em prol da obra. Até cozinhar eu cozinho. Ou não é? Para motivar a igreja, para criar um clima com o povo, motivar as pessoas. Às vezes eu vou cozinhar, fazer comida. Se eu fosse contar para você quanta coisa eu faço, além de pregar, eu administro tudo na igreja. Tudo. Eu acompanho tudo nos mínimos detalhes. Você pensa que eu sirvo a Deus só pregando? Não. Você acha que pregar é só chegar aqui, abrir a Bíblia e sair pregando? Eu gasto horas e horas e horas para preparar uma mensagem como esta. Depois que ouve, parece que é simples, né? Experimenta preparar uma mensagem com inspiração de Deus, com direção de Deus. É isso que Deus quer que fale com a igreja. Esse é o recado que eu quero que dê para o meu povo. Experimenta fazer isso aqui. Então, se você está precisando voltar ao primeiro amor, volte hoje. Não deixe para amanhã, não, volte hoje. Comece a colocar Jesus como a prioridade da tua vida. Prioridade número 1. Depois vem o resto. Depois vem trabalho. Depois vem família. Depois vem ganhar dinheiro, vender coisas, recolher dinheiro, não sei o que. Não, a prioridade é Deus. A prioridade é o Senhor Jesus. Terça-feira, a minha igreja congrega. Quinta-feira, a minha igreja congrega. Terça-feira e quinta-feira, o compromisso mais importante que eu tenho é o culto da minha igreja. Mais importante do que qualquer uma outra coisa. Olha, se o culto a Deus não for a coisa mais importante para você nesses dias, você está mal, muito mal. Ele está dizendo, abandonaste o primeiro amor. Pastor, mas eu sou um diácono, eu sou um ministro, eu sou um músico. Pastor, olha, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Sim. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu já não sou o primeiro amor para você. Talvez o segundo, terceiro, quarto, quinto, sabe lá em que lugar você colocou Jesus. Deus não aceita, irmãos. Deus não aceita. Por favor, ponha isso na tua cabeça. Ele não abre mão disso. Ele não abre mão de ser a prioridade número 1. Nada pode ocupar o lugar dele. Porque se ocupar, abandonaste o primeiro amor. E Deus é tão bom que ainda dá um alerta, né? Arrepende-te. Se arrependa do que você fez. Se arrependa da tua mudança de atitude e comportamento. Volta à prática das primeiras obras.
Gente que um dia Jesus era o primeiro amor. O tempo foi passando, foi se deixando seduzir por outras coisas, foi se envolvendo com as coisas do mundo, foi começando a ficar muito preocupado com ganhar dinheiro, com a honraria do trabalho, com isso, com aquilo. Aí de repente Jesus já não era mais o primeiro amor. Já tinham outras coisas que era o primeiro amor para ele. Volta à prática das primeiras obras. Quantas pessoas já passaram por aqui? Se todas as pessoas que já passaram por aqui estivessem até hoje conosco, nós estávamos fazendo culto hoje no ginásio Paulo Salazar. Porque não ia caber aqui. Ia ter que ser lá. Gente que passou tempo, meses com a gente aqui. E quando chegou, era um fervor danado. Foi citada como exemplo para a igreja. Olha o exemplo de fulano. Mora lá não sei aonde, Calcaia. Olha, vai embora, almoça, volta domingo à noite, vai de novo, quarta-feira está aqui. Foi citado como exemplo. O tempo foi passando, aí começou a esfriar, começou a esmorecer, começou a reclamar que o culto demorava, a pregação é muito longa, o pastor devia pregar menos tempo, aí já não aparecia mais meio de semana, domingo vinha de manhã, não vinha mais à noite. Olha, abandonaste o teu primeiro amor. Não se arrependeu, não voltou às práticas das primeiras obras, e aí se tornou uma pessoa caída, doente, sem saúde, 3 vezes por semana, tendo que ficar ligado numa máquina para fazer hemodiálise, só aguardando o dia da morte chegar. Que tristeza, não é? Que tristeza. Que tristeza. Será que nós vamos esperar que isso aconteça com a gente? Claro que não. Sem dúvida que não. Então não é para brincar, é para levar a sério isso aqui. Porque às vezes está fazendo muita coisa. E Jesus está dizendo, eu estou vendo. Mas eu tenho uma coisinha contra você. Abandonaste o teu primeiro amor. Isso aí que você faz mecanicamente. Você faz com medo de ser criticado. Você faz para o pastor ver que você está fazendo. Você vem ao culto quando o pastor está aqui. Quando o pastor viaja, você falta. Quer dizer, uma coisa para o homem, né? Para aparecer. Aos olhos do homem, não aos olhos de Deus. Não motivado por amor a Deus. Se você não se arrepender, se você não voltar às práticas das primeiras obras, eu venho e moverei do seu lugar o teu candeeiro. E Deus faz, irmão. Como eu tenho visto Deus fazer isso ao longo de 30 anos de vida ministerial. Deus faz, mas faz mesmo. Amém? Se você sente que precisa voltar ao primeiro amor, que alguma coisa precisa ser consertada na tua vida com Deus, se esta palavra tocou profundamente no teu coração, se Deus falou contigo de verdade, e você quer a nossa ajuda em oração, fique de pé, que eu vou orar por você. Em nome de Jesus Cristo.